Cultivo Online, capítulo 225. Vou levar todos eles. Qualquer tipo, hein? O Elder Bay foi para trás da mesa e pegou um pequeno livro que listava todos os núcleos de monstros que eles tinham no Salão do Tesouro. Embora eles tenham muitos núcleos de monstros Spirit Apprentice, eles não têm muitos núcleos de monstros no nível Spirit Warrior, uma vez que não é frequentemente procurado pelos discípulos. Quantos você precisa? E qual nível você prefere para os núcleos dos monstros guerreiros espirituais? Yuan coçou a cabeça e disse: honestamente, não sei de quantos preciso, mas gostaria do núcleo de monstro de nível mais alto que você tiver. O nível mais alto? O Elder Bay olhou para ele com olhos arregalados. Aos seus olhos, Yuan estava apenas no 9º nível do reino do aprendiz espiritual. Por que ele precisaria de núcleos de monstros muito acima do seu nível? No entanto, como o Salão do Tesouro prejudicou Yuan, o ancião Bay não fez nenhuma pergunta e olhou para o livro principal do monstro. Alguns momentos depois, ele disse: o núcleo de monstro guerreiro espiritual de nível mais alto que temos agora está no 8º nível, e só temos um deles. Uma dúzia de núcleos de monstros guerreiros espirituais abaixo do 3º nível. Vou levar todos eles, disse Yuan sem qualquer hesitação. A todos eles? O Elder Bay olhou para Yuan com uma expressão estupefata no rosto, perguntando-se se esse era o método de vingança de Yuan porque o trataram mal. No entanto, como Yuan possuía o medalhão da fortuna de prata, o Salão do Tesouro era obrigado a dar a Yuan tudo o que ele quisesse, desde que não fosse racional. Embora os núcleos dos monstros valham algumas centenas de pontos de contribuição, não foi tanto que levaria à falência instantaneamente o Salão do Tesouro. Após um momento de silêncio, o ancião Bay assentiu com um sorriso forçado no rosto. Eu entendo. Por favor, me dê um minuto para preparar seus núcleos de monstros. Yuan assentiu e esperou enquanto os outros anciões da seita o observavam com expressões atordoadas. Alguns minutos depois, o Elder Bay voltou para a sala com uma caixa grande. Aqui estão seus núcleos de monstros. O Elder Bay colocou a caixa no balcão. Yuan acenou com a cabeça e disse: obrigado. Quantos pontos de contribuição tenho que pagar por isso? Pagar? O Elder Bay olhou para ele com as sobrancelhas levantadas antes de dizer: você não precisa pagar nada. Yuan olhou para ele com os olhos arregalados e murmurou: grátis? Em sua mente, o medalhão da fortuna de prata apenas lhe dava acesso ao Salão do Tesouro e talvez a alguns tesouros de baixo nível de graça. Mas ele não esperava que isso lhe permitisse obter tantos núcleos de monstros guerreiros espirituais de graça. Como parecia. Bom demais para ser verdade em um lugar onde se espera que a maioria dos discípulos ganhe seus recursos. Vou me sentir mal se aceitar tantos recursos de graça. Que tal comprá-los com desconto? Yuan sugeriu de repente. Como ele já tem tantos pontos de contribuição, seria um desperdício se ele não os usasse, pois receberia tudo de graça. Depois de ponderar por um momento, o ancião Bay assentiu. Já que você insiste em pagar por eles, vou lhe dar um desconto de 50% para os núcleos dos monstros. Serão 450 pontos de contribuição. Yuan assentiu e entregou ao Elder Bay seu crachá de identificação de discípulo sem hesitação. Alguns momentos depois, o Elder Bay devolveu-lhe o crachá de identificação de Yuan e disse: obrigado pela sua visita. Yuan aceitou seu distintivo e os núcleos dos monstros, jogando-os em seu anel espacial depois. Depois de ter tudo o que precisava, Yuan deixou o Salão do Tesouro com uma expressão calma no rosto e voltou para seus aposentos. Enquanto isso, o ancião Bay virou-se para olhar para os outros anciões da seita e disse: o que aconteceu aqui hoje? Você agirá como se nunca tivesse acontecido, ou pode ignorar o que eu disse e arriscar seu status como ancião da seita. Dizer. Após suas breves palavras que chocaram os outros anciões da seita, o Elder Bay retornou ao seu quarto no Salão do Tesouro, onde o Elder Gu estava esperando. E Elder Bay, o que foi isso? Por que você protegeu aquele discípulo do pátio externo? O Elder Gu imediatamente começou a pedir uma explicação. Em resposta às palavras do ancião Gu, o ancião Bay ergueu as mãos e balançou-as diretamente no rosto do ancião Gu, dando-lhe um tapa forte. Vê você. O ancião Gu olhou para o ancião Bay com descrença nos olhos e uma sensação de queimação nas bochechas, mas ele não se atreveu a retaliar já que era muito mais fraco que o ancião Bay que estava no reino dos mestres dos espíritos. Me siga. O Elder Bay disse e se virou, saindo. Embora estivesse relutante, o ancião Gu não conseguiu se opor às ordens do ancião Bay e o seguiu para fora. Uma vez que eles estavam do lado de fora ao lado dos outros anciãos da seita, o Elder Bay perguntou em voz alta: permitam-me perguntar isso a todos vocês. O que eu disse a todos vocês no início deste mês? Um dos anciões da seita imediatamente levantou a mão e disse: se um discípulo com o medalhão da fortuna de prata aparecer, devemos notificá-lo imediatamente, ancião Bay. Bom, então eu não estava apenas sonhando em contar a você. O Elder Bay então se virou para olhar para o Elder Gu e perguntou-lhes: então o que aconteceu com você, Elder Gu? Você esqueceu, ou desobedeceu propositalmente a minha ordem? E eu tinha esquecido, ancião Bay. O ancião Gu respondeu rapidamente: entendo, então você esqueceu, hein? Então vamos esperar que esse incidente ajude você a se lembrar melhor das coisas no futuro. O Elder Bay disse, e continuou depois de respirar fundo. Independentemente de como toda a situação tenha acontecido, mesmo que eu queira, não posso protegê-lo,
já que você decidiu atacar aquele discípulo. No entanto, não tenho autoridade para puni-lo, já que sou apenas o gerente deste lugar, então deixarei alguém com mais autoridade e status do que eu cuidar de você. Ancião Gu, você está temporariamente dispensado de suas funções no tesouro Hall, e avisarei o grande ancião Xuan sobre a situação para que ele possa lidar com você mais tarde. Grande ancião Xuan, o Elder Gu exclamou com uma voz chocada. Por que um grande ancião estaria envolvido em um incidente tão pequeno?